Aí foi. Dá pra ver minha tela bonitinha aqui? Tá Sim. tranquilo. Então, beleza. Gente, hoje essa aula, ela é de verdade super tranquila. Eu até achei que a aula ia ficar meio longa, sei lá, mas é uma aula super de boa. E por quê? Porque a gente vai falar de Hebreus capítulo 2. E os 3 primeiros capítulos de Hebreus, eles são bem introdutórios, sabe? É meio que o próprio autor, ele faz um contexto, ele faz um pano de fundo ali para explicar a doutrina que ele quer provar no livro de Hebreus. Porque, basicamente, assim, do ponto de vista assim, bem sucinto, o autor aos Hebreus ele escreve essa carta com o intuito de provar que Cristo ele é o sumo sacerdote, né? Que Cristo ele é o nosso sacerdócio. Então, para isso, ele vai pegar a introdução de Hebreus. Então, no capítulo 1, ele fala sobre Cristo ser superior aos anjos. No capítulo 2, agora, a gente vai falar que o Filho ele é semelhante aos homens. Aí, semana que vem, vai falar que ele é superior a Moisés. E tudo isso é uma introdução para que, a partir do capítulo 4 em diante, ele passe mais ou menos 6 capítulos provando o sacerdócio de Cristo e explicando o que significa esse sacerdócio. Então, hoje a aula é mostrar sobre a encarnação de Cristo, mostrar o fato de que Cristo é semelhante a nós, ele se fez semelhante aos homens, e isso é uma introdução, é um contexto para mostrar que Jesus precisava ser semelhante aos homens para que ele fosse o nosso sumo sacerdote. Então, hoje a aula é de Hebreus 2, do 5 até o 18, e recentemente em Colossenses a gente falou isso, né? Em Colossenses a gente falou sobre a encarnação de Cristo, em Filipenses a gente falou sobre a encarnação de Cristo, então é um assunto que é mais um remember aí da série Cartas da Prisão, que a gente falou sobre a encarnação de Cristo. Então, só para dar uma relembrada na última aula, o capítulo 1 de Hebreus, o autor ele vai querer enfatizar a divindade de Cristo, e ele faz isso provando que Cristo ele é superior em relação aos anjos. Então ele fala que Jesus ele é filho de Deus, enquanto os anjos são apenas servos. Jesus ele é rei, enquanto os anjos são súditos. Jesus ele é criador, enquanto os anjos são criaturas. E Jesus é salvador da igreja, enquanto os anjos são apenas ministradores que servem à igreja. Então, nesse capítulo, ele quis mostrar que Cristo é Deus, justamente por estar acima desses anjos, inclusive. Mas no capítulo 2, ele quer mostrar que Cristo ele é também humano. Ele quer enfatizar essa humanidade. E o autor aos Hebreus ele entende a importância de mostrar que Cristo se fez homem. Aí eu queria saber a opinião de vocês aí, rapidinho. Se alguém tem uma ideia da importância de Cristo ter encarnado. Por que Cristo precisou ser homem na história da redenção? Não precisa ser só baseado em Hebreus, tá? Pode ser baseado em todo o Evangelho. Quem aí pode falar alguma coisa? Enquanto eu tomo Eu café. acho que talvez porque ele precisava tomar sobre ele os pecados, né? Ele tinha que purificar pecado, e não tinha como ele purificar pecado se ele não fosse um homem encarnado. Certo. Hebreus vai falar muito disso. Hebreus, mais pra frente, no meio de Hebreus, vai falar muito da purificação que Cristo fez na cruz, né? Que mais? Então, vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Ah, tá. Eu não sei, eu acho que é em Hebreus, não sei se é no capítulo 2 mesmo, mas tem uma passagem que fala que ele, como homem, entende nossas tentações, né, aqui na Terra. Então é como se... ele entende a gente, ele entende o nosso lado, sabe? Mas também quer nos ajudar a vencer tudo isso. Certo. A gente vai falar isso hoje também, no final da aula. Alguém mais tem alguma ideia ou podemos prosseguir? Tem um lance de Jesus ser o segundo Adão, né? Mas aí eu não vou entrar nessa aqui, senão a aula não vai acabar. Essa é complicada, mas quem quiser depois mais informações, Romanos 5, né? Romanos 4, Romanos 5 vai falar sobre isso, né? Mas enfim, é isso tudo que vocês falaram, gente. A questão da purificação de pecados, a questão de que Cristo, ele como homem, ele entende as nossas tentações, nossas provações, a questão de que Cristo ele tinha que ser homem para fazer a obra que Adão não conseguiu fazer, né? Que era obedecer a Deus. Então tem todas essas nuances. Em todo o evangelho, você vai ver que tem milhões de motivos para Cristo se tornar homem. Se você for pegar, sei lá, uma teologia sistemática para estudar, você vai ver que são páginas e páginas e páginas
do porquê que Cristo se tornou humano aqui na Terra. Mas hoje aqui, no capítulo 2 de Hebreus, a gente vai falar basicamente de 3 motivos principais que fez com que Cristo precisasse se tornar homem. Então, só uma introdução. Isso é algo muito característico na carta aos Hebreus. O autor ele gosta de fazer introduções e depois, no mesmo capítulo, explicar aquilo que ele já introduziu. Então, ele gosta bastante de fazer isso. Eu vou ler aqui do versículo 5 até o versículo 9. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que penses nele? Quem é o filho do homem para com ele te importes? E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroastes de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Então aqui o autor vai citar Salmos 8, que é algo muito comum, em Hebreus inteiro a gente vai ver essas citações. E a encarnação de Cristo foi o caminho para a sua glorificação. Um dos motivos da encarnação de Cristo é que ela precisava acontecer para que Cristo ele fosse glorificado. Alguém consegue abrir aí Filipenses 2 e ler do 5 ao 11? Que é aquele famoso hino cristológico. Só para dar uma lembrada. Posso ler se for. Pode ler. Só um momento que eu tô abrindo aqui. Certo. Hebreus qual? É Filipenses 2, do 5 ao 11. Filipenses. Ok. Isso. Filipenses. Sim. Filipenses 2, né? Isso. Ok. De 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso. Esse trecho é um resuminho de todo o plano da encarnação de Cristo. E agora então, continuando aqui no texto, a gente vai fazer agora a primeira parte, que é do Hebreus 2, do 10 ao 13. E aí tá na tela tá só o 10 ao 11, depois a gente vai para frente. O Clebinho consegue ler, por favor, o versículo 10 e 11? Mano, passa pra outro, porque eu tô fazendo um monte de coisa aqui ao mesmo tempo, porque eu tô ouvindo alto. Não, beleza. Quem quiser ler, pode ler então, do 10 ao 11. Que tá aí na tela. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória, e era apropriado que por meio do sofrimento de Jesus, ele o tornasse o líder perfeito, para conduzi-los à salvação. Assim, tanto que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Certo. Então aqui agora a gente vai entrar nas razões para a encarnação de Cristo baseado nessa passagem de Hebreus. A primeira delas, que a gente vê aqui nessa passagem, é que Jesus ele precisou encarnar justamente para conduzir muitos filhos à glória. Então, a encarnação de Cristo ela foi o cerne do plano da redenção. O plano da redenção ele precisava que Cristo se encarnasse, ele precisava que Cristo se fizesse homem para que esse plano pudesse ser cumprido e pudesse ser outorgado na história. Então, aqui no versículo 10 vai falar justamente isso, que Deus escolheu levar esses filhos à glória e ele escolheu fazer isso por meio da liderança de Cristo. Então, era necessário que um homem viesse à Terra e liderasse
essa peregrinação rumo ao céu, essa peregrinação que a gente faz rumo ao céu, que é por meio da liderança, que é por meio do único caminho, do único mediador que há entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. E aqui no versículo 11 ele vai falar que Cristo ele é quem nos santifica e ambos procedemos de Deus. E por conta disso Jesus pode nos chamar de irmãos. E quando fala aqui de irmãos, aqui no versículo 12 e no versículo 13 ele vai falar mais sobre isso, que diz assim: quando diz, proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou, porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Aqui o autor ele vai citar Salmo 22, aí no versículo 12, e no versículo 13 ele vai citar Isaías 8. E basicamente aqui, quando fala da encarnação de Cristo também, um dos focos é mostrar que nós somos irmãos de Cristo. Esse homem que veio para liderar o seu povo para a salvação, precisou se fazer homem justamente para que a gente pudesse também se identificar com ele como irmão. Então Cristo ele viu essa necessidade que a gente tivesse essa identidade de irmãos. Renato, Oi, pode falar. então Jesus não, mesmo sendo Deus, ele não é pai, ele é nosso irmão, né? É importante a gente ter essa separação, né? Porque Jesus é Deus, mas Deus Pai é um, Deus Filho é outro, né? E é importante a gente ter esse discernimento para não cair em heresias como unicismo, aquela que fala que Deus é um Sim. só e se manifesta de três formas diferentes. Não, são três pessoas diferentes que as três são Deus. Isso. É um bagulho mais difícil de explicar, né? A coisa mais difícil de explicar do cristianismo é a trindade, né? Mas, ao mesmo tempo, o Filho é Deus, mas o Filho não é Pai. Mas Deus é Jesus, mas Deus Pai não é Filho. É difícil de explicar, mas basicamente é isso. Jesus ele é Deus, mas ao mesmo tempo ele a pessoa do Filho é o nosso irmão. Justamente isso para mostrar essa intimidade, essa proximidade que a gente tem com Cristo. Tem um filme que uma vez passou no cinema, que é um filme bem herege, tá? Não recomendo muito assistir e achar que aquilo tá completamente correto. Mas tem um filme chamado A Cabana, que passou no cinema há uns anos atrás aí. Traz uma visão espírita, uma visão teísta aberta do evangelho, então é uma visão bem herética em relação ao evangelho. Mas uma coisa muito interessante que tem no filme é que o ator do filme principal, ele fala que ele se sente muito mais à vontade quando ele está com Cristo. E quando ele está conversando ali com Jesus, você vê como Jesus ele tem mais essa intimidade com a pessoa, como ele é mais humano, como ele é mais, entre aspas, ser humano ali do que os outros da Trindade. Então, essa identificação com Cristo é algo que a encarnação de Cristo buscou trazer. Quando fala que Cristo ele se fez carne, quando fala que Cristo se fez nosso irmão, é para que a gente tenha essa intimidade, para que a gente entenda essa proximidade que Cristo teve com a nossa geração, com o seu povo. E aqui Augusto Nicodemos, ele tem uma frase que ele diz assim, que Jesus... Desculpa interromper, essa cabana aí também não era um livro? Era um livro e adaptaram para um filme. Entendi. Augusto Nicodemos disse assim, Jesus veio ao mundo para que sejamos uma família, sendo ele o nosso irmão mais velho. Até Romanos 8 fala disso, né? Fala que Cristo ele é o primogênito dentre os irmãos. Então, a gente tem que lembrar que a encarnação de Cristo também nos mostra essa proximidade que a gente tem como humano em relação a Cristo. E agora que o segundo ponto, o segundo motivo da encarnação de Cristo. Aline, se você estiver por aí, você consegue ler o 14 e o 15, por favor? Leio. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer e somente a morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Certo. Essa passagem é um pouco difícil de entender e de explicar, mas vou tentar ser bem simples para entender essa questão do diabo, poder da morte e tudo mais. Então, o segundo motivo é que Jesus ele precisou encarnar para fazer duas coisas basicamente além das outras, né? Que é destruir o diabo e ao mesmo tempo que ele destruiria o diabo, ele libertaria os cativos, aqueles que estavam escravizados. Jesus ele tornou-se homem porque ele precisava morrer. Então, somente através da morte física
Jesus ele conseguiria destruir o diabo e nos libertaria. Então essa encarnação consiste no fato de que Cristo ele precisava ter morrido, ele precisava ter um corpo humano para que esse corpo humano pudesse morrer e depois ressuscitar, como a gente vai ver aí mais para frente. E a gente tem que lembrar de uma coisa, que destruir o diabo aqui não significa que Cristo ele aniquilou o diabo, que ele já acabou com o diabo e que o diabo ainda assim ele consegue, mesmo aniquilado, ele consegue voltar à vida e agir ainda no mundo de hoje, tá? Não é bem assim. Até hoje o diabo age livremente e ativamente. Livremente não, tá errado, tá vendo? Ele age ativamente, porque a gente tem que lembrar que o diabo ele não faz absolutamente nada fora da permissão, fora da soberania, fora do decreto que Deus determinou para a humanidade. A gente tem um grande exemplo de Jó. Jó é um dos principais exemplos que mostra como o diabo ele só age após uma permissão direta da voz de Deus. Tanto é que o Lutero, o grande reformador aí da Reforma Protestante, ele até tem uma frase que ele costuma falar que o diabo ele é o diabo de Deus, né? No sentido de que o diabo nada mais é do que um ser totalmente limitado e que Deus ele tem total domínio sobre a sua criatura. Destruir o diabo aqui significa basicamente que Cristo ele tornou ineficaz o poder da morte, que era um poder gerado pela ação do diabo no ser humano. 1 Coríntios, deixa eu ler aqui rapidinho. Primeira Coríntios 15, do 55 ao 56. Paulo diz assim, desde 54. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala que Cristo morreu e assim ele destruiu o diabo, ele está mostrando que a ressurreição de Cristo ela foi aquilo que tirou o aguilhão do pecado, aquilo que tirou o ponto forte que tinha em Satanás, que era esse aguilhão da morte. Tanto é que o capítulo 15 inteiro de 1 Coríntios vai falar de ressurreição, e esse é o ponto central desse contexto do que é destruir o diabo aqui nessa passagem. E lembrando que a autoridade final sobre a morte não está nas mãos de Satanás e nem nunca esteve. A autoridade final sobre a morte de alguém está totalmente nas mãos de Deus e Cristo, que é eternamente soberano desde o princípio até o fim. Mas quando fala aqui que o diabo ele tem ele era ou tinha o poder da morte, aqui uma coisa interessante. Aqui na NVT fala que o diabo tinha o poder da morte, mas outras versões traz como se ele ainda tivesse o poder da morte. Então tem essa ambiguidade aí de tradução. Satanás ele não é o dono da morte, contudo, uma vez em que ele é o autor do pecado e que esse pecado leva à morte, Satanás é justamente quem exerce poder quanto à morte eterna daqueles que desobedecem a Deus. Então é nisso que consiste o fato daqui relacionar a morte com o diabo, essa morte eterna que está reservada aos que desobedecem a Deus. Nós não estamos sujeitos a essa morte eterna, porque Cristo venceu a morte ao ressuscitar, e do mesmo modo que Cristo morreu e ressuscitou, nós também iremos morrer, se Jesus não voltar antes, nós iremos morrer e ressuscitar para viver eternamente uma vida eterna, enquanto aqueles que desobedeceram vão viver uma morte eterna. Tá tudo certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Pode me cortar qualquer coisa. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Aqui no versículo 15, então, ele vai falar que ao vencer a morte, então Cristo, além de destruir o diabo, nesse sentido de tornar a morte ineficaz àqueles que são salvos por Cristo, Cristo nos libertou da escravidão, tanto do pecado, quanto também do medo da morte. Então, aqui em Colossenses 1, 13 e 14, fala que Deus nos retirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino de maravilhosa luz, mostrando que a gente estava dominado pelo pecado, escravo do domínio das trevas. Judas 23, que é o capítulo 1, versículo 23, fala de salvar alguns, arrebatando essas pessoas do fogo, então mostrando que a humanidade já estava destinada ao fogo eterno, e Cristo ele vem e liberta essa escravidão, liberta esse juízo que já estava inerente a gente.
E quando fala de libertar do medo da morte, é justamente aquilo que Paulo fala em Filipenses 1:21, que ele fala, né, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, o cristão entende que o morrer não é nada mais do que passar dessa vida para uma outra vida, né? A morte não é, o fim, né? Porque é nada mais que uma passagem de uma vida para outra, uma vida que é finita para uma vida que é eterna. E tinha um filósofo judeu lá da época da igreja primitiva, que ele falava que nada é tão calculado para escravizar a mente do que o medo da morte. Então, quando Cristo vem e vence o diabo em relação a essa morte, é justamente aquilo que todo cristão tem que lembrar e tem que deixar de temer essa morte, sabendo que ao morrer vai se encontrar com Cristo e viver eternamente com Ele. Então, o segundo motivo principal da encarnação de Cristo foi destruir o diabo, destruir o poder e a eficácia da morte, e também de nos libertar da escravidão, do medo que o ser humano tem dessa morte. Continuando, aqui tem uma frase do Raymond Brown, que ele fala que o Novo Testamento deixa claro que a vinda de Jesus foi o começo do fim do diabo. E aí na imagem é o querido Lutero, que ele fala lá que o diabo é o diabo de Deus, mostrando que o diabo nada mais é do que um ser totalmente submisso e abaixo do soberania de Deus e de Cristo. Agora já partindo para os finalmente, Hebreus 2, 16 a 18. Quem puder ler, pode ler. Está aí na tela. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Certo. Terceiro motivo para a encarnação de Cristo. Jesus ele precisou encarnar para ser nosso fiel e misericordioso sumo sacerdote. Eu não vou falar aqui hoje o que é esse conceito maravilhoso de que Cristo é nosso sumo sacerdote, porque como eu falei, vai ter 6 capítulos em Hebreus que vai explicar o que é esse sacerdócio de Cristo. Então aqui o ponto é lembrar de que o único jeito de Cristo se tornar sumo sacerdote era encarnando e se tornando homem. E a morte e a encarnação de Cristo teve alguns propósitos específicos, de acordo com esses 3 versículos aí, que primeiro foi que ele morreu pelos descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão, como vocês sabem, não é necessariamente os israelitas. No Novo Testamento, o descendente de Abraão é todo aquele que professa fé em Cristo. Todo aquele que tem fé em Deus, ele é descendente de Abraão. Tanto é que em Romanos 9, Paulo vai falar que nem todos que são de Israel são de fato Israel. Nem todos que são filhos de Abraão são descendentes de Abraão, são descendentes da promessa de Abraão. Então, ele morreu por nós, para que nós fôssemos ajudados, para que os descendentes de Abraão fossem ajudados, todos aqueles que professam a sua fé em Cristo. Segundo motivo, ele morreu para fazer propiciação pelos nossos pecados. Aí no finalzinho do versículo 7 fala que ele removeu os pecados do povo. E essa propiciação pelos nossos pecados é um conceito muito profundo e muito maravilhoso do que significa propiciação. Que mais para frente, quando for falar de sacerdócio, de sacrifício, a gente vai falar do que é de fato mais a fundo esse termo propiciação. Mas de modo geral, aqui fala sobre a remoção de pecados e principalmente o aplacamento da ira de Deus. Isso é uma coisa muito legal, gente, da gente pensar que quando Cristo morreu na cruz, ele não somente perdoou os nossos pecados, mas Cristo ele aplacou a ira de Deus. A ira de Deus que estava destinada a nós, a ira de Deus que estava destinada a cada um dos seus filhos, o juiz eterno, o fogo eterno, o inferno que estava reservado para nós, todo esse juízo e essa ira foi depositada em Cristo, porque sobre si ele levou todos os nossos pecados e toda a ira de Deus foi sobre ele. Até Isaías 53 fala que Cristo foi esmagado, né? Tamanho foi a ira de Deus sobre ele. Então, um dos conceitos de propiciação é justamente isso, a gente foi liberto da ira de Deus. E aqui o terceiro propósito específico, no caso da encarnação de Cristo, é que ele encarnou para socorrer os que são tentados, que é justamente o que a Bia tinha falado lá no começo, que Cristo, ele como homem, ele tem esse poder
de nos ajudar a passar pelos nossos sofrimentos, porque ele mesmo, como homem, sofreu tentações, sofreu provações. Isaías fala que ele foi provado em dor, foi um homem provado em tentações, foi um homem que sofreu, um homem que teve os seus problemas como um homem aqui na Terra, e justamente por causa disso ele é capaz de nos socorrer. Eu vou aproveitar que eu estou com 1 Coríntios aberto aqui, e eu vou ler 1 Coríntios 10, versículo 13, que diz assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Então, a importância também de Cristo ter encarnado é justamente de mostrar essa nossa proximidade e mostrar que a gente tem um socorro bem presente, um socorro que entende as nossas aflições, um socorro que foi tentado no deserto, foi tentado durante a sua trajetória, um socorro de que um homem que poderia se livrar da morte de cruz, porque ele tinha poder para isso, mas ele preferiu ser obediente a Deus e passar por esse sofrimento, um homem que chorou, um homem que suou lágrimas de sangue no Getsemane, um homem que estava com a alma angustiada e em profundo tormento ali antes da sua crucificação. Então, um homem que passou por todas essas coisas, ele é totalmente capaz de representar a humanidade, de representar os seus filhos, de ser um misericordioso sumo sacerdote, como o livro de Hebreus passa por todos os capítulos provando que Cristo ele encarnou para que nós tivéssemos esse acesso livre a ele também como homens. E aqui uma frase do Russell Champlin, que ele fala que nenhum clamor deixará de ser ouvido, nenhuma tentação deixará de ser aliviada, que é uma promessa de Deus aí para as nossas vidas, que uma vez que Cristo passou por esses sofrimentos, ele também é totalmente capaz de nos socorrer e ajudar aqueles que são tentados durante a vida. Certo? Perfeito. Certo. E uma coisa que é importante lembrar, gente, uma coisa que às vezes traz dúvida. Cristo, eu não sei se eu já falei aqui, eu acho que eu já falei isso, mas enfim. Cristo ele não conseguiria pecar, tá bom? Isso é importante porque às vezes tem muita gente que tem dúvida, tipo, Jesus foi tentado no deserto, ele poderia cair em tentação e acabar pecando. Gente, é importante lembrar que Cristo ele nunca conseguiria pecar porque Cristo ele era Deus. É bom lembrar disso, Cristo ele era homem, mas Cristo ele era Deus ao mesmo tempo. Não existiu momentos em que Cristo ele era homem e às vezes não era Deus, ou que às vezes ele era mais Deus do que homem. Em todo o instante da trajetória de Cristo, ele foi totalmente homem e totalmente Deus. Cristo, quando foi tentado, ele não conseguiria pecar, porque se ele pecasse, ele estaria negando quem ele é, que é Deus. Tanto é que teve um pastorzinho aí famoso no YouTube, na internet, no Instagram, que falou que Cristo, se estivesse lá no lugar de Adão, também teria pecado, né? Teria comido da fruta. Você tem uma ideia da bagunça que a gente vive hoje no Evangelho. Então, Cristo entendeu o sofrimento como um homem sofreu, e ele nos ajuda nesse sofrimento, mas Cristo ele não conseguiria ter pecado porque ele é eternamente Deus, eternamente santo e eternamente perfeito. E aqui para finalizar, essa frase do Augusto Nicodemos, em que ele diz que a boa notícia do Evangelho é que nós temos um homem assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Um membro da raça humana foi exaltado, glorificado, e tendo feito pagamento pelos nossos pecados, é o nosso representante. E isso consiste a boa notícia do Evangelho, né? Que existe um Deus, que ele se fez homem, e ele continua sendo homem, e esse homem está à destra de Deus e intercede por nós, também homens, e ele entende os nossos sofrimentos, entende as nossas aflições, e com isso ele consegue nos socorrer, e ser o nosso representante, sumo sacerdote. Tudo certo, gente? Tudo na paz? Tudo. Essa aula é um pouquinho mais rápida, porque como eu disse, Hebreus aqui ele vai trazer essa introdução ao sacerdócio de Cristo, né? Então essa aula é para mostrar que Cristo ele precisava ter encarnado. A encarnação de Cristo faz parte do plano de Deus. A encarnação de Cristo foi algo que desde a eternidade já tinha sido projetado, já tinha sido planejado. E o sofrimento de Cristo, o sacrifício de Cristo começou na sua encarnação. Um Deus eternamente Deus, que estava sentado no trono juntamente com Deus, um Deus que criou todo o universo, criou todas as coisas, criou toda a criatura, ele precisou se encarnar. E quando Cristo se encarna, ele já começa a se sacrificar. Quando o Deus homem, um Deus que estava sentado lá no trono, ele nasce
aqui na Terra, vindo de uma mulher, de um nascimento virginal, de um nascimento comum. Ele mostra como que um Deus tão soberano, ele já se sacrificou e se humilhou ao se encarnar como homem, mas somente desse jeito Cristo poderia entender as nossas aflições, Cristo poderia morrer para nos libertar da morte, para nos libertar desse medo da morte, para que a gente pudesse ressuscitar. E Cristo, ele precisava se encarnar para se identificar com os homens e que a gente tivesse essa proximidade de irmãos em relação a Cristo. Então, essa é a notícia do Evangelho, né? Tem um homem assentado à direita de Deus e esse homem é Jesus Cristo, que é o nosso advogado que intercede por nós. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho importante ressaltar que Cristo, ele nunca quis ser homem. Então, por exemplo, Cristo, ele nunca quis se tornar homem e falar assim, eu vou, sei lá, passar por essa tentação aqui para que eu ajude meu irmão no futuro. Não, ele nunca quis fazer isso, ele nunca quis ser homem. Ele sempre que o intuito original de Cristo, digamos assim, desde o princípio, ele sempre quis ser obediente a Deus. Ele sempre quis ser obediente àquilo que o pai estava lhe propondo, digamos assim. Então ele sempre, então Deus tinha um plano, né, digamos assim, e aí Cristo ele quis obedecer e a forma para obedecer seria ele sendo servo de Deus. E a única forma para ele se tornar servo seria pela encarnação. Então, o propósito de Jesus Cristo não seria encarnar, mas sim o propósito de Cristo seria tudo isso, né, que a gente viu na sala de hoje. Então, sei lá, nos conduzir ao plano da redenção, destruir o diabo e afins, né? Esse seria o propósito de Cristo, mas o meio pelo qual ele conseguiria fazer isso seria encarnando. Então, ele nunca quis encarnar, né? Mas o meio, assim, a encarnação seria mais uma consequência, né? Pelo que ele teria que fazer. Sim. É tipo, os fins justificam os meios, né? O plano de Cristo era salvar a humanidade, mas quando ele fez isso, ele era obrigado a se encarnar justamente para cumprir todos esses requisitos aí que Deus havia decretado para a história da redenção, né? Aí, então, tipo, dizer que Cristo quis se tornar homem, assim, não seria uma verdade, né? O se tornar homem seria uma consequência pelo que ele estava se tornando, que seria ser servo de Deus, né? Cristo quis nos salvar, mas para isso ele precisava ser obediente totalmente a Deus e isso incluiria se sacrificar e se tornar homem, né? Tá certo. Mais alguma coisa, gente? Ou posso terminar aqui de gravar? Na verdade, eu vou parar de gravar, aí qualquer coisa a gente fala mais pra frente.